Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme maravilhoso, de um musical, de Los Miseráveis. Ou seja, Os Miseráveis. É um filme que é maravilhoso, é um musical. A gente acho que nunca falou de um musical aqui. E ele é um filme inteiro cantado. E tem gente que vai falar, nossa, deve ser chato. É um filme maravilhoso, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Porque é um filme que fala de fé. É um filme que fala do poder da transformação das pessoas através da fé. Então, eu recomendo que todos vocês assistam esse filme, porque vai ter muito spoiler aqui. Vai ter muito spoiler, já vou avisando. Antes da gente começar a falar do filme, dá o seu like aqui, segue o nosso canal e fica por dentro de todos os filmes que a gente vai fazer uma análise espiritual de cada filme. Né, Damião? Os Miseráveis é um musical lançado em 2012. Chegou ao Brasil em 1º de fevereiro de 2013. O musical tem ali 2 horas 40 minutos de duração, Tati. Tá vendo, gente? A gente acaba cantando o tempo todo do filme, mais de 2 horas de canção. É um filme que se passa na França e a gente já vai falar do filme depois da nossa vinheta. Agora a gente vai falar dos Miseráveis e a gente vai falar com toda a propriedade, com todo o carinho desse filme maravilhoso. Eu quero que o Damião passe pra gente aquela fichinha lá que ele sempre passa pra gente do filme, né? Olha, vamos agora falar então, com você, o filme é da França, do século XIX, o ex-prisioneiro Jean Valjean, perseguido ao longo de décadas pelo impiedoso policial Javert por ter violado sua liberdade condicional, busca a redenção pelo seu passado e decide acolher a filha de Fantine. O diretor é Tom Hooper. O filme ganhou o Oscar de atriz coadjuvante para Anne Hathaway. Acho que, a minha opinião, né? Aquela cena final do filme deu o Oscar para ela. É uma adaptação do livro Os Miseráveis, é o romance de Victor Hugo, publicado em 1862. Olha, já de cara o filme tem uma temática espírita presente no filme. Vamos lá, vamos, de Tati vai poder depois desenvolver tudo isso. Amor ao próximo, caridade, perdão, reforma íntima, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, são tratados por Victor Hugo e presentes no filme. O filme tem um final de filme espírita esplêndido. E aquilo, né, Tati? É preciso sempre ter fé, ter esperança de um amanhã melhor, né, Tatiana? Com certeza. Você falou de Anne Hathaway. Anne Hathaway. Ela merecia todos os Oscars do mundo para esse filme e não foi pela cena final. Não, não foi pela cena final. Foi quando ela vai para o fundo do poço e ela faz toda aquela transformação na vida dela. E isso foi comentado, inclusive, na época do Oscar, em que ela faz uma apresentação brilhante, ela canta brilhantemente, e ela merecia Oscars por todos os filmes que ela já fez na vida, eu sou fã, então ela levou ali naquele, porque ela mereceu mais. Mas, vamos lá ao filme. O filme começa já bem forte. Então, com imagens de pessoas sendo escravizadas, né? Elas sofrendo ali como escravos, porque cometeram alguns delitos. Então, Javert, que era a pessoa que julgava naquele momento, ele prendia as pessoas por qualquer delito.
E a história é em torno de Jean Valjean. Jean Valjean tinha roubado pão para o seu sobrinho, filho de sua irmã. E para que eles não passassem fome, ele tinha que roubar pão. E daí ele roubou o pão e foi preso por causa disso. Mas ele ficou, não foi que ficou num cárcere, não foi que ele ficou numa prisão. Eles foram feitos de escravos. Então ele sofreu demais. E não foram poucos dias. Ele ficou nessa situação por ter roubado pão 19 anos. Então, veja bem, depois ele foi liberado com uma condicional, né? Então, ele teria ainda que voltar ali. E ele não voltou. Ele simplesmente saiu dessa prisão e foi tentar viver fora. Só que essa liberdade condicional deu um documento para ele escrito que ele era altamente perigoso. E como ele era altamente perigoso, ele não conseguia nenhum trabalho, ele não conseguia fazer nada. E passou muita fome, sofreu demais, não sabia o que fazer da vida. E um dia ele consegue uma ajuda. Ele consegue um auxílio de um padre que o acolhe, dá comida, faz com que ele fique ali comendo, pode dormir aqui e tudo mais. E o que ele faz? Ele rouba. Ele rouba essa igreja. Ele rouba toda a prataria ali da igreja. E sai com essas pratas e fala, bom, eu vou vender, fazer dinheiro com isso. O que acontece? Ele é preso. E daí os policiais dali da época, né, falam, padre, a gente pegou esse homem aqui com toda essa prataria que ele roubou da igreja e ele disse que foi o senhor que deu. E o padre olha para aquela criatura, se compadece e fala, fui eu que dei mesmo, inclusive eu achei estranho, porque você esqueceu esse aqui, pega lá um castiçal e dá para ele. Fala, fui eu que dei mesmo. Inclusive ele esqueceu isso. Pode colocar isso aí nas suas coisas. E a partir daquele momento em que uma pessoa estende a mão para ele, ele simplesmente se transforma. E ele começa a rever a sua vida, porque ele faz uma canção, ele faz uma prece, e ele pergunta para Deus no que ele se transformou. Ele podia ter voltado para aquela prisão, que ele tinha roubado pão, naquele mesmo momento. E uma pessoa simplesmente estendeu a mão para ele e falou, não, você não precisa disso, eu posso te ajudar. E daí ele se pergunta o que era ele. Ele se transformou num ladrão, porque ele não era mais nada. Ele se transformou num número, porque enquanto ele estava ali como preso, cada pessoa tinha um número, ele era chamado pelo número, ele não era mais uma pessoa. Ele não tinha mais um nome. Então, ele simplesmente se viu numa situação de fé, de conversar com Deus e dizer, ok, então eu rasgo esse papel, que eu sou altamente perigoso, porque eu sei que eu não sou, e eu vou ser uma nova pessoa. E eu vou ser uma nova pessoa em agradecimento, porque outras pessoas são boas, e eu também posso ser. Porque no fundo ele era uma pessoa boa. E daí ele, com todas essas injustiças, toda essa injustiça da vida que a vida entregou para ele teve a oportunidade de rever. E aí a gente vê o poder da fé, o poder da transformação que Deus, né, pode fazer isso pela gente. Porque ele se transformou e ele não se transformou só para inglês ver, né? Não foi só aquela coisa de, tenho fé. Não. Ele se transformou numa pessoa em que ele virou um verdadeiro cristão, onde ele simplesmente colocou tudo em prática. Tudo o que ele conheceu, ele colocou em prática. Então, a questão que o Daniel falou, né, da caridade, do amor ao próximo, do perdão, da reforma íntima, é tratada nesse filme porque a gente vê essa transformação nele e como ele faz isso se exteriorizar depois. E eu acho isso tão bonito nesse filme, Daniel. Não, é aquilo que a gente leva para a nossa vida, né, gente? Colocar em prática.
É você, e o filme, e ele mostra muito isso, fazer o que é certo, porque ele colocou em prática. Não é só pegar todo o conhecimento, é pegar todo aquele conhecimento e falar como é que coloca isso em prática. E o Vitor Hugo é muito bom disso, né? Que esse poeta romancista do século XIX, ele procura ali interar-se sobre o estudo do sobrenatural, o contato com os espíritos, constitui para ele, Vitor Hugo, uma necessidade. Só para você ter uma ideia, em 1863, um ano depois do lançamento do livro, Kardec já considerava Vitor Hugo um precursor do espiritismo, em fase de suas ideias em torno da imortalidade, da sobrevivência e da reencarnação, tendo publicado uma nota na revista, se você for ver a Revista Espírita, de agosto de 1863, tem uma nota falando de Vitor Hugo. Hoje, Vitor Hugo é imortal, continua oferecendo as suas palavras através de Divaldo Pereira Franco. Mas a gente tem que lembrar, né? O filme faz uma forte crítica social, é isso que a Tati comentou, ficar 19 anos preso para roubar um pedaço de pão, contrariando muito dos pensadores, conclui que olha, o homem não nasce necessariamente predestinado a ser mal, né, Tatiana? Não, 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 não. Muito pelo contrário. A gente vem aqui para evoluir. A gente vem aqui para ser bom. Aí é que está a história. Então a gente vê essa questão das injustiças da vida. Por que que esse homem teve que passar por tudo isso na vida? E a gente tem aí uma segunda história, que é a história da Fantine. A Fantine era uma pessoa que trabalhava. Bom, vamos voltar. Jean Valjean saiu ali da prisão, quis se tornar uma pessoa melhor, mudou o nome e se tornou ali o prefeito, né? Ele abriu uma fábrica, ele deu emprego a muitas pessoas, e dentre essas pessoas ele deu emprego a Fantine, que trabalhava ali dentro da fábrica dele. Aquela coisa, né, gente? Imagina uma empresa grande, o cara que te contrata também não conhece muita gente ali dentro, a gente não tem tanto contato com aquele o chefão Mor. Ele era esse cara, chefão Mor. Então, num grande dia, né, num belo dia, chega ali uma carta para Fantine pedindo mais dinheiro para a filha e tudo mais, e ela tinha ocultado essa informação das pessoas que trabalhavam ali com ela. Então, as pessoas descobrem que ela tem uma filha, acham aquilo um absurdo, e ela é demitida. Ela é demitida e ela precisa de dinheiro para manter essa filha, que nem morava com ela, morava com pessoas ali consideradas tios ali da filha dela. Ela precisava mandar dinheiro. E ela, como ela não tinha, foi deixada ali na Rua da Amargura, ela precisou vender o cabelo para conseguir dinheiro. Ela precisou arrancar o dente, vender o dente para conseguir dinheiro. Ela precisou se prostituir para conseguir dinheiro. Ela chegou no fundo do poço. E quando ela chega nesse fundo do poço, ela já não se considera nada. Então, as pessoas fazem dela o que quiserem. E num belo dia, um homem tenta abusar dela, porque, claro, vem ela como uma prostituta, e ela fala que não, que é onde já se viu. E este homem, claramente, imagina ser negado por uma mulher, e Javé está ali e fala, então a gente vai prendê-la, vamos julgá-la e tudo mais, mas Jean Valjean, que é o homem transformado, fala, não, ela não está bem, eu vou levar ela para o hospital e tal, pode deixar que eu cuido dela. E ele vai cuidar dessa pessoa. Ela diz, mas eu fui despedida da sua empresa, né, injustamente e tudo mais. Ele fala, não, então eu vou te ajudar. E ele ajuda. Ele a leva para um hospital, faz com que ela receba os cuidados necessários e tudo mais. No entanto, ela desencarna. E antes dela desencarnar, ela fala uma frase maravilhosa. Ela fala, cuida da minha filha e fala para minha filha que eu encontro com ela quando eu acordar. Gente, isso é muito espiritual, né? É muito maravilhoso. E daí ele tenta achar essa menina, ele faz de tudo para achar essa menina. E ele consegue encontrá-la. E ele cuida dela como se fosse a sua filha. E uma das coisas muito importantes que eu vejo nesse filme é a questão do fazer o que é certo.
Quando Javé aparece de novo ali na vida dele, né? Porque ele, como assim? O cara não voltou da condicional e tudo mais. Então ele fala, Javé olha para ele e fala, acho que eu conheço esse homem de algum lugar, né? E daí eles prendem uma pessoa que não é ele, como se fosse ele. E ele entra num conflito interno muito grande, porque ele fala, se eu falar a verdade, eu vou preso. Se eu não falar a verdade, outra pessoa vai pagar por uma coisa que não é culpa dela. Então, ele fala, se eu falar, eu vou ser condenado. Se eu me calar, eu vou ser amaldiçoado. Por quê? Porque ele pensa em Deus. Porque ele pensa no que é certo. O que é certo fazer nesse momento? E o que ele faz? Ele faz o que é certo. Ele vai até lá e fala, eu sou Jean Valjean. Então, ele assume quem ele é para não culpar uma próxima pessoa. É claro que ele entra num conflito e fala, não, mas olha, eu tenho vários empregos que eu estou gerando para as pessoas, são pessoas que dependem de mim, e eu não sei o que. Ele coloca tudo, né? E fala assim, e essa pessoa que eu não sei quem é? Ok, vou deixar ele lá. Aí ele fala, não, eu não vou conseguir lidar com essa culpa. Né? E ele aprende a fazer a caridade. Então, ele aprende a auxiliar pessoas sem saber quem elas são. Ele vai lá, vê que o cara está morrendo lá com a carroça em cima dele, ele vai lá e tira e ajuda essa pessoa, porque ele aprende a colocar em prática o que ele aprendeu com a sua fé. E essa questão de fazer o bem sem olhar a quem, a gente conhece muito bem do Evangelho, né, Daniel? E colocar em prática, que é o que o filme Os Miseráveis mostra pra gente, é colocar em prática, que para muitas vezes, quantas vezes, né, não é um grande desafio, mas ele existe. Mas a gente tem que lutar. Não conseguiu num dia, no outro dia a gente vai e tenta fazer melhor ainda. Não podemos desistir. E a história, né? A gente não pode deixar de contar que o Vitor Hugo, que ele é conhecido por um devotamento às causas sociais, fosse em seus discursos ou nas obras literárias, levou sempre o Vitor Hugo a defender o quê? A paz universal, os direitos das crianças, dos homens, a abolição da pena de morte e o progresso social. A história está ali, né? É a Revolução Francesa, com um romance, um drama, um pouco de comédia, o filme que você vai, né, a Tati vai comentar ali, você vai chorar, mas vai se emocionar. E não pode esquecer dessa frase da bandeira da França, da liberdade, igualdade e fraternidade. Mas olha, a crença em Deus é uma constante no pensamento de Vitor Hugo. Para ele, não havia espaço para a fé cega, mas para o exercício do pensamento, da dúvida, da razão. Olha aí a doutrina espírita de novo aí, Tatiana. Exatamente. É algo que é muito presente no filme. Eu acho que, eu sempre falo, né? Esse filme fala de fé, esse filme fala de fé. Porque eu acho que não é só o pensamento, não fica no pensamento, fica na prática. Então, quando ele auxilia as pessoas, ele também consegue pessoas que o auxiliam. Então, quando ele começa ali a Revolução Francesa, eles precisam se mudar também, ele ainda está fugindo, Javé está atrás dele e tudo mais, porque agora ele revelou quem ele era e tudo mais. Javé se faz passar pelo bonzinho ali, quando os meninos estão na revolução, e finge que é uma pessoa boa e tudo mais, e uma criança fala, não, esse cara não é isso não, e eles prendem, né? Javé, pela primeira vez, sente a dor de estar preso, né? Sente essa sensação de não estar no comando. Então, ele está preso ali, humilhado e tudo mais, quando vem Valjean, e Valjean já vai em busca de uma pessoa que é a Cosette, que é a filha que ele adotou, que seria a filha da Fantine, que ele criou a vida inteira como se fosse uma filha, e nunca contou a história dele para a filha. Ele simplesmente foi resgatar essa criança com os tios ali, que não serviam para nada, que abusavam dessa criança psicologicamente e tudo mais. Ele salvou essa criança e fez com que eles vivessem bem.
naquela época, na França, a gente via muita miséria, né? Muita miséria. Então, os miseráveis todos nas ruas, e a gente viu os nobres ali passar como se não vissem esses miseráveis, como se isso fosse possível, na verdade. Então, as pessoas viviam na miséria, na grande miséria, sem ter o que comer, sem ter onde morar, e os nobres conseguiam passar por ali. Então, mostra muito essa discrepância, né, da sociedade da época. E eles eram pessoas que tinham um pouco mais de posse, né, inclusive. Mas, pela sua questão da fé religiosa, Valjean tinha humildade. Então, na época, na hora da Revolução, ele foi ali se juntar com os meninos e foi ali descobrir quem era o moço que tinha se apaixonado por Cosette. Por quê? Porque ele começa a pensar que ela precisa ser feliz e que ele precisa abrir mão das coisas que ele acredita, das coisas que ele é apegado, como ela, para que ela seja feliz. E ele prefere a felicidade dela do que a dele. Então, ele vai até essa barricada ali dos meninos e tenta descobrir quem é esse rapaz. Ele protege ela, deixa ela num local seguro, e ele vai atrás desse Marius aí, que mandou uma carta apaixonado para a menina. E ele descobre, como ele descobre que os dois, né, que é uma coisa mútua, esse amor dos dois, ele fala, vou atrás. E ele consegue auxiliar este menino, existe a revolução, é uma cena super triste do filme, como o Damião falou, e como vocês já sabem, eu choro. Então, eu assisti esse filme já, tipo, umas 10 vezes. Eu assisti no cinema. Com quem eu fui para o cinema? Com a Isabel Pittucci e com a Eliana Haddad. Para assistir esse filme. E eu saí de lá como se eu tivesse perdido a minha família, gente. Foi um negócio, assim, que eu não conseguia parar de chorar mesmo quando o filme acabou. E daí, a gente, assim, ele consegue resgatar esse amor, esse menino que ele nem conhecia, para que a filha seja feliz, né? E a gente vê ali com toda essa situação da Revolução Francesa, né? Quantas mortes, quantas perdas e como foi triste tudo aquilo. A questão também além da questão do abrir mão, a questão do perdão, que é muito forte também a questão do perdão nesse filme, né, Daniel? Não, o perdão ali é lindo demais essa opção, né? Porque quando ele tem a possibilidade, aí você já pensa, olha, ele tá com o policial sabe, que judiou dele, persegue o tempo todo, ele fala, você está cumprindo o seu papel. Solta ele e fala, vai viver tua vida. Aí você perdoar, você parar e falar, você não tem que ficar guardando mágoas, guardando rancor das coisas e das pessoas. Você tem que estar leve, livre e leve. E a hora que você vê isso no filme, você fala, gente, que lindo isso. Aí o filme tem uma sequência também muito importante, né? Que aí esse policial Javier, ele acaba fazendo o quê? De forma mostrando também, de novo, para a gente, como não vale a pena, mas ele comete o suicídio. Por quê? Né? Ele comete suicídio atirando-se no lago e não vale a pena. Não vale a pena, porque se o outro conseguiu mudar, por que ele não conseguiu também fazer essa mudança e também perdoar, Tatiana? Porque porque a humildade não existia nele, né? Mas ele tinha a fé dele. Uma das cenas também que é bem marcante no filme é uma hora em que Javé, que é o carrasco ali da história, ele vai rezar para Deus, falando que o outro não tinha fé em Deus, que o outro não tinha a Deus dentro dele. E que como ele tinha, ele pedia para Deus para conseguir pegar Jean Valjean e deixá-lo e vê-lo dentro do cárcere. Então, olha só, como era a fé dele, como era a crença que ele tinha. Ele acreditava que ele estava certo, mas quando Valjean teve a oportunidade de matá-lo, de estar ali olho no olho, ele não fez. E então ele se sentiu humilhado.
Ele falou, como assim? A oportunidade que ele teve de me matar, depois de tudo que eu fiz, dos 19 anos que eu fiz ele sofrer, eu estou perseguindo ele, porque por mim eu mato ele agora mesmo, ele vem aqui e faz isso, e deixa eu ir embora. Depois ele vê, além de tudo, ele salvar alguém. Aliás, ele viu 2 vezes Valjean salvar pessoas. E daí ele fala, por quê? E por que ele se mata? Ele se mata porque ele fala, por que ele tocou a minha alma? Por que que ele tocou a minha alma desse jeito? Assim eu não consigo viver. Olha só, quando Valjean teve a sua alma tocada pelo padre, ele resolveu que o que ele precisaria fazer era mudar e ser uma pessoa dessa mesma forma, auxiliando o próximo. Quando Javé se vê tocado pela alma por uma pessoa que ele considerava na fé dele errada e tudo mais, mas que mesmo assim ele descobre o amor nessa pessoa, ele se sente extremamente humilhado. E em vez dele querer se mudar, né, fazer a sua reforma íntima, a sua modificação interna, ele prefere tirar a sua própria vida. Mas sabe por quê? Porque a gente fazer nossa reforma íntima dá trabalho. Dá muito trabalho. Quando a gente resolve se transformar, não é fácil. A gente passa por diversas fases nessa transformação. E isso dá muito trabalho. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que aprender a abrir mão, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a ser caridoso. E nada disso é simples, nada disso é fácil, mas é maravilhoso. Então, chega ali o final do filme com a questão da reencarnação, com a questão do desencarne, onde as verdades são reveladas e onde Valjean tem a oportunidade de um reencontro com pessoas queridas, né, Damião? Olha, antes, até só pegar um detalhezinho para a gente falar do final, ainda sobre suicídio, só um detalhe para você, sabe, que às vezes pode passar pela sua cabeça, qualquer que seja o motivo, a atitude vai ser equivocada e vai ser errada. É aquilo que a Tati disse, é sofrido fazer essa reforma íntima, é difícil, mas ela é importante. É essa a nossa esperança, né? Porque o final do filme, quando a Tati fala, eu paro ali, é aquelas histórias. Eu adorei Os Miseráveis, porque quando eu vi a cena final, e a gente pode contar spoiler para você, se você para e fala, gente, eu estou aqui o tempo todo. Sabe, para mim, o quanto de espiritismo tem no filme, né? A Fantine, em espírito, ela vem buscar o Valjean, que cumpriu a missão na Terra. Que cena linda! Uma cena de esperança, sabe? Uma esperança de que todos estamos vivos na espiritualidade. Lindo demais, Tatiana. Eu acho que a gente precisa levar em conta que no filme, inclusive, ele fala essa frase, né? Que é a história de alguém que demoveu-se do ódio e que depois só aprendeu o amor. Então, e quando a Fantine vem buscá-lo, ela fala, e lembre-se, né, amar outra pessoa é como ver a face de Deus. E a gente está falando de um amor universal, a gente está falando de um amor ao próximo, a gente está falando de auxiliar o próximo com amor. A gente não está falando de amor amante, a gente está falando daquele amor que todos nós deveríamos ter uns pelos outros, que foi o que Jesus pediu para que nós tivéssemos, né? Amar uns aos outros, né? E que a gente precisa praticar esse amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, olha só que forte, né? Então, a gente precisa praticar tudo isso. E esse filme
é a prática do amor. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. São 2 horas e meia de filme, gente. Não é fácil, né? São 2 horas e meia de filme. E dessa última vez, que acho que foi uma 10ª vez que eu assisti esse filme, eu voltei o filme 500 vezes, várias músicas que eu gosto ali, várias cenas que eu achava que eu precisava voltar para entender melhor e tudo mais. Eu demorei umas 5 horas para ver esse filme, sem brincadeira, porque ele é muito bom, as mensagens são muito boas, e eu recomendo fortemente que vocês assistam esse filme. Mesmo você que não gosta de musical, porque existe esse preconceito com musical. Então, mesmo que você não goste de musical, esse é um filme que você precisa conhecer. E aqui a gente sempre vai falar de filmes que tem assunto de espiritualidade ou não. A gente sempre vai trazer a mensagem para vocês, a gente sempre vai trazer a visão espiritual dos filmes, e eu convido você a sempre estar aqui com a gente toda sexta-feira, né, Daniel? Sim, e esse filme, né, Os Miseráveis, tem espiritualidade muito presente, vale muito a pena. E toda sexta-feira tem filme, tem musical como hoje, tem animação, tem documentário. Olha, toda sexta tem sessão pipoca. E aqui no canal você já sabe, segunda-feira tem as vibrações, onde todos se unem junto com a Tatiana para que a espiritualidade possa levar onde mais se fizer necessário, sabe, toda essa energia positiva. E de quarta-feira, a Tati tem as entrevistas aqui. Olha, tudo isso e muito mais. Vem aqui, ó, clique no canal, curta, compartilhe com os amigos e leve toda essa mensagem que estamos levando até você a mais e mais corações. Não é isso, Tati? É isso, gente. Fiquem com Deus, que semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.